do Carlito Neves Vieira. Por que o Carlito chegou aonde chegou dentro do Feng Shui? Qual foi o motivo que levou a pensar em um produto diferenciado? Quando eu tinha aproximadamente entre 8 a 12 anos, eu acompanhava o meu pai numa propriedade que nós tínhamos, onde que era o sustento da família. E meu pai sempre, eu seguia o meu pai, e meu pai sempre falava que eu era um assessor dele e que eu era ser o seu sucessor. Então, por quê? Eu estava querendo saber tudo o que acontecia, por que acontecia, como ele prestava atenção no universo. Eu achava que ele era mágico, porque ele prestava atenção nas fases da lua, ele prestava atenção nas estações do ano. E eu tinha uma certa dificuldade de acompanhar meus primos, meus irmãos, meus colegas no futebol, na corrida, na natação. E eu estava sempre com problemas de saúde, problema respiratório, eu não conseguia acompanhar. E aí eu pensava, será que não tem um remédio que poderia suprir essa minha necessidade? Para que eu pudesse ter uma boa saúde, não ser frágil nessa área da saúde, eu poder jogar o futebol, poder fazer natação. Eu tinha medo do rio, então eu queria ter um remédio que me favorecesse, que me desse uma qualidade de vida, para que eu pudesse fazer tudo que os outros garotos faziam. Todos os colegas, primos faziam, de correr, pular, sem se cansar. Mas eu sempre estava cansado, eu sempre tinha uns problemas de saúde, sempre tinha uns probleminhas e outros. Então eu tinha uma esperança que ia encontrar um remédio para resolver essa questão da minha saúde. Nessa luta de entender, de buscar um remédio para a minha saúde, que o meu grande problema eram dois, era a respiração e o meu fígado, que estava sempre com problemas. Então, quando você tem problema respiratório, isso gera um problema todo, te diminui seu poder, sua capacidade de realização, sua capacidade de movimento. Então, em 1976, eu conheci o yoga. Aí comecei a estudar, se desenvolver, mas eu não conseguia ir para a academia, eu estava sempre com problema de saúde. Então eu comecei a fazer algumas técnicas do yoga em casa. Em 1996 eu conheci, e aí nesse tempo também eu conheci outras técnicas do Yin, meditação, conheci um monte de técnica. Em 96 eu conheci o Reiki. E aí eu comecei a aplicar o Reiki e aí eu comecei a identificar que eu estava conseguindo um melhor equilíbrio com o Reiki. E aí eu conseguia realmente obter um excelente resultado com o Reiki. Em 97 eu tive a oportunidade de conhecer o Feng Shui. Quando eu conheci o Feng Shui em 97, comecei a estudar, mas não achei que não era muito bem isso. Em 98, então eu tive a oportunidade de estudar o Feng Shui tradicional com o mestre Shen. E aí eu vi, puxa, que isso era um grande negócio e que tinha uma grande possibilidade de eu encontrar aquele remédio que eu sempre queria, aquilo que me dava a esperança, aquilo que me dava manter o foco de que encontrar aquele remédio que ia cuidar da minha respiração, que ia cuidar do meu fígado para eu melhorar, porque não adiantava ficar tomando remédio, mas e a consequência, o que levava a esse problema? Isso é que eu queria, essa resposta. Mas eu consegui me formar em Química, orientação tecnológica, eu cheguei em engenheiro sanitarista ambiental, eu fiz uma pós-graduação em nutrição, fiz extensão universitária em alimentos e tive a oportunidade da minha vida. Foi estudar 6 anos com o mestre Shen. Essa foi a minha grande oportunidade da minha vida na busca do remédio que ia buscar a solução para o meu sistema respiratório, para o meu fígado, para o meu rins, e eu então tive essa grande e mega oportunidade. No ano de 2000, eu conversando com o mestre Shen, e pedi a ele que então consultasse o oráculo para mim dentro do I Ching, para se eu teria a oportunidade de encontrar uma solução para a minha área da saúde, da respiração.
E ele falou, não, você tem que fazer o Qigong, Tai Chi, meditação, e você vai trabalhar essa parte respiratória. Eu falei, Shen, mas tem que ter algo mais. Então, consulta o oráculo para mim, para que eu encontre uma solução. E na consulta do oráculo ocorreu uma previsão inusitada. E foi que ele falou, olha, você tem a possibilidade de desenvolver uma tecnologia do século XXI dentro do Feng Shui. Mas você vai levar em torno de 15 a 20 anos para você chegar a essa conclusão. E aí pode ser que você encontre o que você está procurando na sua vida ao longo dos seus 48 anos. Então eu falei assim, então eu vou manter o foco, vou pegar toda a minha tecnologia que eu desenvolvi dentro da engenharia sanitária, ambiental, dentro da química, modelos matemáticos, tudo que eu aprendi dentro dessa tecnologia, vou unir com a tecnologia do Feng Shui e vou à luta nesse objetivo. E aí eu criei um planejamento estratégico de como eu ia desenvolver todo esse trabalho na busca desse remédio que eu sempre quis, na luta de buscar esse remédio. E aí eu mantive o foco. Tudo aconteceu para que eu parasse no meio do caminho. Mas eu falei assim, eu tenho que encontrar. Se o oráculo me disse que eu vou encontrar, então eu vou encontrar. E aí eu caí dentro desse Feng Shui tradicional, com todas as técnicas interpretando. Então eu queria entender cada fator energético do universo. Então se o sistema solar é que dá vida na Terra, que dá vida aos seres, é através da energia solar que você produz vitamina D e que pode chegar a um câncer, você produz energia elétrica. Então esses fatores energéticos do sistema solar tem uma interferência nesse meio caminho. Não só produzir vitamina D, não só produzir câncer, não só produzir energia elétrica, ele tem que produzir muito mais. O sistema lunar, com todo esse sistema de grandes marés, né, que pode gerar, quando você estuda a astronomia, a fase da Lua, como é que a Lua interfere na vida da Terra. Então, e como que o imperador Randi, imperador amarelo, em 2697 anos antes de Cristo, no alinhamento de planeta, montou o calendário lunar. Ele era um astrônomo, ele era médico, ele era matemático, ele era químico, ele que deixou um grande legado escrito para nós, que o Shen traduzia para nós. Eu falei, é nesse caminho que eu vou encontrar essa solução. E depois dessa luta, depois de 19 anos, nós estamos em 2019, eu cheguei a um remédio da minha vida, através do BioInse. Eu encontrei a explicação por que eu tenho problema respiratório, por que eu tenho problema no fígado, por que eu tenho problema no rins. Então agora eu tenho condições de gerenciar, já que eu tenho um problema. Mas eu vou gerenciar sabendo por que tenho problema no rins. Por que eu tenho problema respiratório. Então, tudo que eu implantei valeu a pena. Porque eu encontrei aquele remédio que a meus 8 anos de idade eu já queria saber. Como encontrar esse remédio? E eu encontrei. Eu consegui entender o sistema energético, como interfere no nosso sistema nervoso, em cada neurônio, que vai ser responsável pela produção de energia. Então, dentro do neurônio, você tem 2 processos. Você tem um processo elétrico, que produz energia direto ao cérebro, hipotálamo, hipófise e aos órgãos. E você tem a produção de neurotransmissores, dopamina, serotonina, melatonina. Como funciona isso? Então eu consegui codificar quais são esses fatores energéticos catalíticos que interferem no sistema nervoso. E aí eu cheguei ao terceiro sistema da fisiologia humana, que é o sistema energético.
E com o BioInse, como você fazer o diagnóstico e prognóstico para você conseguir gerenciar o porquê que acontece com você. Por que uma pessoa é bem-sucedida, a outra não é? Porque um tem estresse, o outro não tem. Porque um tem depressão, por que não tem? Por que um é obeso, o outro não é obeso? Igual que diz que a obesidade é o responsável, é o alimento. Não é o alimento, é o sistema nervoso. São os fatores catalíticos energéticos do sistema solar e lunar que interferem no sistema nervoso das pessoas, fazendo que ela faça a ingesta ou de carboidratos, ou lipídios, ou proteína. Então eu cheguei àquele remédio que aos 8 anos de idade eu queria encontrar para buscar uma solução para os meus problemas de saúde. Então hoje temos na nossa vida um novo sistema, que é o sistema energético, e um novo sistema de diagnóstico, que é o BioInse. Foi o remédio que eu busquei a minha vida, que eu tinha esperança de encontrar um dia essa solução. E encontrei, e numa consulta de oráculo com o meu mestre Shen, foi determinante. Você vai encontrar o que você sempre procurou. E aos meus 66 anos, cheguei a esse remédio. Estou à disposição para colocar isso para a sociedade como um todo, para que milhares, milhões, bilhões de pessoas possam usufruir desse remédio que eu levei 66 anos, tirando meus 8 anos aí de entendimento, eu diria aí os meus 56 anos, mais ou menos, de atividade, com esperança de encontrar, mantendo foco dentro de um planejamento estratégico para encontrar esse remédio que me daria uma melhor qualidade de vida. Então, fechando esse entendimento do produto, do remédio que eu encontrei, que para mim era um remédio que ia buscar uma solução, né? Porque você cura a doença com remédio. A criança, o que você encontra? É um remédio que vai cuidar da sua saúde. Então, ao longo desses últimos 20 anos, eu trabalhei na busca da aplicabilidade do Feng Shui. Então, eu cheguei ao segredo do sistema energético, que é o terceiro sistema da fisiologia humana, com uma precisão acima de 99,9%. Eu sou especialista em análise de risco, interpretação de dados estatísticos na área de tecnologia, identificando todas as possibilidades que esses fatores energéticos interferem no sistema nervoso, para que você possa dar um diagnóstico e um prognóstico com precisão. Então nós chegamos ao BioInse, bioinformática do sistema energético. Aqui nós temos bilhões de dados, tudo baseado na química e na matemática. Então, bem-vindos à Feng Shui Assessoria e busque, venha desfrutar um viver melhor, viver bem, com qualidade de vida, a partir do diagnóstico do BioInse. Então, coloco à disposição de vocês, dentro da área da medicina, dentro da área da nutrição, dentro da área da psicologia, da psiquiatria, como fazer um diagnóstico a partir do BioInse. Hoje nós
podemos identificar. Por exemplo, quando eu estava fazendo pós-graduação em nutrição, então você tem muitos artigos médicos que você estuda, que você lê, que faz parte do conjunto das matérias do currículo de pós-graduação em nutrição funcional. Então, o que eu encontrei de pesquisa na área médica, o que estava faltando para completar os estudos e pesquisa da área médica? É colocar o referencial dos sistemas energéticos no metabolismo das pessoas. Como que esses fatores energéticos interferem no sistema nervoso, que interferem na produção de hormônio no hipotálamo, na hipófise, que vai para os órgãos, e aí você conhecer esse sistema. Então, o que falta no estudo da área médica, da área da nutrição, da área da psiquiatria, da área da psicologia, é o sistema energético. Então eu coloco à disposição da comunidade científica, da área da medicina, na área de pesquisa, em qualquer doença. Você tem a possibilidade de indicar com precisão o caminho, quando vai ocorrer uma doença, como vai ocorrer essa doença. Então, me coloco à disposição da comunidade científica, na área médica, para que a gente possa fazer essa ponte entre o sistema energético, o sistema nervoso, com as principais doenças que interferem na vida das pessoas. Então, desde do fatores energéticos, do sistema solar, que produz energia elétrica, que facilita a produção de hormônio D, que é a vitamina D no nosso organismo, ao câncer. Então, dentro desse cenário como um todo, é possível identificar através do sistema energético. Se você não incluir o sistema energético nas pesquisas, nos estudos científicos da área da saúde, você não encontra o porquê que a pessoa ficou doente. Então você vai usar o remédio apenas para correção, mas não vai atuar diretamente no fato que levou à ocorrência daquela doença. Então eu fico à disposição da comunidade científica para expor, para colocar todo esse conhecimento, toda essa interpretação do sistema energético com o sistema nervoso. E aí você pode gerenciar com o organismo, a fisiologia humana com precisão pessoal, não é forma coletiva. Cada indivíduo é um indivíduo, cada indivíduo tem um poder energético, cada indivíduo tem uma possibilidade. E aí então você, com esse diagnóstico, você pode chegar a grandes conclusões na área da saúde como um todo. Para diagnóstico na área da psicologia, da psiquiatria, na parte do referencial comportamental da pessoa. Então, esse é o grande sistema do século XXI, que é a informatização do sistema energético, é o entendimento do bioíndice como forma de diagnóstico. Bem-vindos a Vieira Fonseca Consultoria, estou à disposição 24 horas para tirar qualquer dúvida sobre o nosso novo sistema energético e o novo sistema diagnóstico bioíndice.